Características gerais do reino protista. Os seres que compõem o reino protista são eucarióticos, ou seja, apresentam membrana envolvendo material genético. Podem ser autótrofos ou heterótrofos, podem ter vida livre ou parasitária. Esse reino é basicamente dividido em algas e protozoários. Sua locomoção pode ocorrer de diversas formas: cílios, flagelos e pseudópodes, o que pode variar de acordo com cada espécie. Classificação dos 6 protozoários. Características específicas de cada um. Filorhizopoda. Refere-se aos protozoários risópodos, ou seja, que se locomovem por pseudópodes. Filoactinopoda. Refere aos protozoários que apresentam locomoção por pseudópodes, mas com essa estrutura em formato afilado. Filoforaminífera. Engloba os protozoários que possuem carapaça externa à célula, rica em perfurações de onde saem os pseudópodes. Filoaplicomplexa. Refere-se aos protozoários esporozoários, ou seja, que não possuem meio de locomoção. Filozoomástigofora. Engloba os protozoários que apresentam flagelos como estrutura locomotora. Filociliofora. Engloba os protozoários ciliados, ou seja, que possuem cílios como meio de locomoção. 5 doenças causadas por protozoários. A primeira, amebíase, causada pelo protozoário Entamoeba histolítica. A transmissão ocorre pela ingestão de alimentos e água contaminados com os cistos das amebas. Os principais sintomas compreendem dores abdominais, gases, cólicas intensas, náuseas, vômitos, diarreias, eliminação de sangue e muco com as fezes. O tratamento para os casos graves deve-se permanecer em repouso, utilizando uma dieta rica em proteínas e com hidratação constante. A medicação normalmente utilizada é o metronidazol, por 10 dias por via oral. Se o parasita invadir os tecidos, o tratamento deve contemplar todas as áreas afetadas pelo parasita. Ao término do tratamento, as fezes devem ser examinadas novamente para ter certeza de que a doença foi eliminada. Várias medidas de prevenção podem ser adotadas, dentre elas, proporcionar saneamento básico para toda a população, utilizar sempre que possível água tratada para beber, lavar as mãos antes e após as refeições, lavar bem as frutas e hortaliças e deixá-las de molho em uma solução de água sanitária e água. Filtrar e ferver água de poço ou rios antes de bebê-las. Evitar o contato com fezes humanas e lavar com muita água e sabão se tiver tido contato com fezes humanas. Segunda doença causada por protozoário. Doença de Chagas. O protozoário flagelado Trypanosoma cruzi é o agente causador da doença. É uma doença de contágio indireto, pois necessita de um vetor, o barbeiro ou chupão. A fase aguda da doença normalmente não existem sintomas aparentes. Quando presentes, os sintomas surgem de 5 a 14 dias após a picada do vetor e 30 a 40 dias nos casos de infecção por transfusão sanguínea. Os sintomas da fase crônica da doença só se manifestarão de 20 a 40 anos após a infecção original. Esses sintomas são febre, mal-estar, inflamação dos gânglios linfáticos e hepatoesplenomegalia, o que é um aumento do fígado e baço. Pode ocorrer também o chagoma, que é uma inflamação no local onde o parasita penetrou. As lesões cardíacas, aumento do volume do coração, alterações no ritmo de contração, são mais comuns na fase crônica sintomática de doença. Pode ocorrer também comprometimento das meninges e do cérebro do paciente. O tratamento é realizado com o uso do benzonidazol. Esse medicamento é distribuído pelo SUS, em casos agudos e crônicos. A prevenção é feita tomando-se medidas para evitar que o inseto penetre nas casas e forme uma colônia. As frestas dos telhados e paredes devem ser eliminadas. Pode-se também usar mosquiteiros e telas para evitar que o inseto entre voando. No caso de utilização de alimentos in natura, deve-se observar se os mesmos não estão contaminados. Terceira doença causada por protozoários, leishmaniose. A leishmaniose é uma doença não contagiosa causada por parasitas, protozoário leishmania, que invadem e se reproduzem dentro das células que fazem parte do sistema imunológico de pessoa afetada. Sua transmissão se dá através de pequenos mosquitos que se alimentam de sangue e que, dependendo da localidade, recebem nomes diferentes, tais como mosquito palha, tatuquira, asa branca, cangalinha, asa dura, palhinha ou birigui. Os sintomas variam de acordo com o tipo de leishmaniose. No caso da tegumentar, surge uma pequena elevação avermelhada na pele que vai aumentando até se tornar uma ferida que pode estar recoberta por crosta ou secreção purulenta. Há também a possibilidade da sua manifestação se dar através de lesões inflamatórias, no nariz ou na boca.
Na visceral, ocorre febre irregular, anemia, indisposição, palidez de pele e mucosas, perda de peso, inchaço abdominal devido ao aumento do fígado e do baço. A melhor forma de se prevenir contra essa doença é evitar residir ou permanecer em áreas muito próximas à mata, evitar banhos em rio próximo à mata, sempre utilizar repelentes quando estiver em matas. Essa doença deve ser tratada através de medicamentos e receber acompanhamento médico, pois, se não for adequadamente tratada, pode levar a óbito. Quarta doença causada por protozoários: malária. A malária é uma doença infecciosa febril aguda transmitida pela picada da fêmea do mosquito Anopheles, infectada por plasmódio. A transmissão ocorre após a picada da fêmea do mosquito Anopheles, infectada por protozoários do gênero Plasmódio. No Brasil, 3 espécies estão associadas à malária em seres humanos: P. vivax, P. falciparum e P. malariae. Os sintomas mais comuns são calafrios, febre alta, dores de cabeça e musculares, taquicardia, aumento do baço e por vezes delírios. No caso de infecção por P. falciparum, também existe uma chance em 10 de se desenvolver o que se chama de malária cerebral, responsável por cerca de 80% dos casos letais da doença. A decisão de como tratar o paciente com malária deve ser de acordo com o Manual de Terapêutica da Malária, editado pelo Ministério da Saúde, e ser orientado pelos seguintes aspectos: espécie de plasmódio. Dependendo da espécie de plasmódio, o paciente vai receber um tipo de tratamento. Gravidade da doença, pela necessidade de drogas injetáveis de ação mais rápida sobre os parasitos, visando reduzir a letalidade. Medida de prevenção individual: uso de mosquiteiros impregnados ou não com inseticidas, roupas que protejam pernas e braços, telas em portas e janelas e uso de repelentes. Medida de prevenção coletiva: drenagem, pequenas obras de saneamento para eliminação de criadouros do vetor, aterro, limpeza das margens dos criadouros, modificação do fluxo da água, controle da vegetação aquática, melhoramento da moradia e das condições de trabalho, uso racional da terra. Quinta doença causada por protozoários: tricomoníase. Tricomoníase é causada por um protozoário unicelular chamado Trichomonas vaginalis ou T. vaginalis, um tipo de parasita minúsculo que se transmite entre as pessoas durante a relação sexual. O protozoário é transmitido de uma pessoa infectada para uma pessoa não infectada durante o sexo. Nas mulheres, a parte mais comumente afetada do corpo é o trato genital inferior, vulva, vagina, colo do útero ou uretra. Nos homens, a parte do corpo mais comumente afetada é o interior do pênis, uretra. Durante o sexo, o parasita geralmente se espalha de um pênis para uma vagina ou de uma vagina para um pênis. Não é comum o parasita infectar outras partes do corpo, como as mãos, a boca ou o ânus. Muitas mulheres e maioria dos homens com tricomoníase não apresentam sintomas, pelo menos não no início. No entanto, os sintomas vulvares de tricomoníase incluem corrimento vaginal abundante, que pode ser branco, cinza, amarelo ou verde, mau cheiro que pode ser ocasionado em situações em que há uma repulsa ao parceiro, vermelhidão genital, coceira na vagina, dor e ardor ao urinar ou na relação sexual, dor abdominal. Os sintomas e sinais podem piorar durante a menstruação. Homens que têm tricomoníase raramente apresentam sintomas e geralmente não sabem que estão infectados. Entretanto, quando os sintomas ocorrem, eles incluem irritação na parte interna do pênis, leve corrimento, ardor ao urinar ou ejacular. O tratamento mais comum para a tricomoníase, inclusive durante a gravidez, é tomar uma dose alta de metronidazol, secnidazol ou tinidazol. O medicamento é administrado por via oral. É muito mais eficaz para a tricomoníase que a inserção de um creme ou gel no órgão sexual. É proibida a ingestão de bebidas alcoólicas por 24 horas de tomar metronidazol ou 72 horas depois de tomar tinidazol, pois pode causar náuseas e vômitos severos. Para reduzir o risco de infecção por tricomoníase, use camisinhas corretamente todas as vezes que tiver relações sexuais. Limite o número de parceiros ou parceiras sexuais. Praticar a abstinência sexual ou limitar o contato sexual com um ou uma parceiro ou parceira infectado. Se você acha que está infectado, evite contato sexual e procure um médico. Quaisquer sintomas genitais, como coceira, queimação ao urinar, uma ferida ou erupção cutânea genital, deve ser um sinal para parar de ter relações sexuais e consultar um médico imediatamente. Se você recebeu o diagnóstico de tricomoníase, notifique todos os seus parceiros ou parceiras sexuais recentes para que possam também receber tratamento. Classificação das algas e suas características específicas. Primeira classificação: Filoclorofita. Incluem cerca de 17 mil espécies de algas com coloração verde que podem ser encontradas em diversos ambientes, como água doce, salgada e ambiente terrestre. São encontradas também em associação
mutualística, com fungos formando os líquens. Apresentam representantes unicelulares e pluricelulares. A maioria é microscópica, mas elas possuem representantes com grandes tamanhos. Esse é o caso da Codium magnum, que atinge mais de 8 metros de comprimento. Acredita-se que as plantas evoluíram a partir desse grupo de algas, em razão das características como presença de clorofila A e B, além do amido como substância de reserva. Segunda classificação, Filophaeophyta. Inclui cerca de 1.500 espécies de algas de coloração parda. É o grupo com as maiores e mais complexas algas. Possui apenas espécies marinhas. Seu corpo é bem diferenciado, lembrando caules e folhas. Não possuem tecidos condutores que lembram os das plantas. Não são comuns nos trópicos, mas neste ambiente destaca-se a espécie do gênero Sargassum. Terceira classificação, Philorhodophyta. Inclui cerca de 6.000 espécies de algas de coloração avermelhada em virtude da presença de ficobilina. Essas algas vivem em ambientes marinhos, água doce e em locais úmidos. Possuem poucos representantes unicelulares. Quarta classificação, Philobacillariophyta. Incluem cerca de 100.000 espécies. Também são chamadas de diatomáceas. São algas unicelulares ou coloniais que vivem em ambientes aquáticos, possuem por características principal a presença de paredes de sílica divididas em duas partes que se encaixam de forma semelhante a uma placa de Petri. Essa carapaça é denominada frústula. Chrysophyta. Incluem cerca de 1.000 espécies com coloração dourada e também organismos incolores. A cor dourada é resultado do pigmento fucoxantina. São unicelulares, mas também podem formar colônias. Vivem em ambientes aquáticos. O carboidrato de reserva é a crisolaminarina, assim como as diatomáceas. Sexta classificação, Philoeuglenophyta. Incluem cerca de 900 espécies. São protistas flagelados que vivem normalmente em água doce. Os representantes desse filo apresentam um flagelo maior e um menor, que não chega a emergir da célula. São unicelulares com apenas um gênero colonial. Alguns representantes alimentam-se de partículas orgânicas retiradas do meio, sendo, portanto, heterotróficos. Possuem paramido como substância de reserva. Sétima classificação, Philodinophyta. Incluem cerca de 4.000 espécies. Ocorrem em ambientes marinhos e água doce. São organismos unicelulares com 2 flagelos. Um dos flagelos forma uma espécie de cinto, enquanto o outro é perpendicular a esse. Essa disposição dos flagelos faz com que o dinoflagelado se locomova rodopiando. Algumas espécies possuem uma placa de celulose formando uma espécie de armadura. Alguns dinoflagelados são responsáveis pela maré vermelha. Existe ainda uma espécie, Noctiluca sp, que apresenta bioluminescência. Importância econômica e ecológica de cada grupo de algas. Algas comestíveis, utilização pela indústria farmacêutica e bioquímica. As algas são organismos autótrofos e fotossintetizantes, que diferem das plantas por não formarem tecidos nem órgãos ordenados, ou seja, não apresentam uma estrutura dividida em raiz, caule e folhas. Podem ser unicelulares ou pluricelulares. O corpo de uma alga multicelular é chamado de talo. As algas habitam ambientes terrestres úmidos ou meios aquáticos, de alga doce ou salgada. Embora muitas vezes microscópicas, elas possuem grande importância ecológica e econômica, pois estão presentes, como veremos adiante, em vários produtos utilizados pelo homem. Algas são fonte de oxigênio. O conjunto de organismos fotossintetizantes que ocorrem no meio aquático, vivendo à deriva da coluna d'água, é dado o nome de fitoplâncton. O fitoplâncton serve de alimento para o zooplâncton, ou seja, para os micro-organismos heterótrofos presentes no plâncton, que, por sua vez, são a base da alimentação de animais maiores. Além de estar na base dessa cadeia alimentar, o fitoplâncton é responsável por uma grande produção de oxigênio. Estima-se que cerca de 90% do oxigênio presente na atmosfera terrestre seja gerado pela fotossíntese das algas planctônicas. Assim, essas pequenas algas possuem um papel fundamental na manutenção da vida no planeta. Algas na culinária. Em muitos países, principalmente no Oriente, as algas fazem parte da alimentação diária. Elas são fonte de proteínas, vitaminas e sais minerais. Entre os grupos mais consumidos estão as algas vermelhas, Rhodophyta, e as pardas, Phaeophyta, que podem ser cultivadas em viveiros ou simplesmente coletadas no ambiente marinho. Algumas das algas comestíveis mais conhecidas são o nori, utilizado pelos japoneses no preparo do sushi, e o kombu, e o wakame, duas algas que fazem parte dos pratos chineses e japoneses, como sopas, molhos e carnes.
As algas também podem ser encontradas entre os ingredientes de rações para animais. Muitos alimentos utilizados na pecuária possuem como base uma farinha feita de algas desidratadas e moídas. Uso medicinal. O uso medicinal de algas na cura e prevenção de doenças faz parte da cultura milenar de muitos países, como China, Coreia e Japão. A eficácia de uma espécie de alga parda já foi reconhecida pelo meio científico no tratamento de bócio, doença que afeta o metabolismo do iodo. Alguns medicamentos utilizados na regulação do apetite contêm substâncias extraídas da alga, que, ao entrar em contato com soluções aquosas, se expandem no interior do estômago, transmitindo uma sensação de saciedade ao cérebro. Pesquisas vêm sendo realizadas para analisar a eficácia das algas no tratamento de diversas doenças tais como asma, bronquite, verminoses, artrite e hipertensão. Embora já tenham sido desenvolvidas tantas aplicações para as algas e substâncias de diversos setores como as indústrias químicas, alimentícias e farmacêuticas, continuam realizando estudos em busca de novas descobertas, e com certeza ainda há muito a ser explorado sobre esses incríveis organismos. Maré vermelha. O fenômeno maré vermelha é provocado pelo desequilíbrio ecológico resultante da excessiva proliferação da população de certas algas tóxicas, principalmente as dinoflageladas Goniolax catanella. Contudo, a ocorrência desse evento não condiz com a sua denominação, visto que a coloração da água na superfície do mar pode variar. E para dissociar tal acontecimento natural à pigmentação, comumente avermelhada, mas também com tonalidade marrom, esse pode ser denominado com mais coerência por apenas floração de algas nocivas. As causas relacionadas a esse acontecimento são as seguintes: alteração na salinidade, oscilação térmica de água e excesso de sais minerais decorrentes de escoamento de esgoto doméstico nas regiões de estatuário, alterando as condições abióticas na zona pelágica, de 0 a 200 metros de profundidade, consequentemente afetando o comportamento das espécies planctônicas. Algas bioluminescentes. Algas bioluminescentes são capazes de emitirem luminosidade azul. O fenômeno ocorre apenas quando as águas estão extremamente calmas e paradas. A Noctiluca scintillans, comumente chamada de brilho do mar, utiliza sua bioluminescência para se proteger. A habilidade funciona como um alarme contra roubos. Assim que a alga se sente ameaçada, ela brilha. Os predadores assustados fogem. O organismo também atua como uma espécie de aspirador de pó. Se alimenta de tudo que está disponível à sua volta. Dessa forma, ocorre uma pequena disrupção da cadeia alimentar do local. Apesar de não ser tóxica, a alga pode causar irritações na pele para algumas pessoas. Terra das diatomáceas. A terra diatomácea é produzida a partir de uma rocha sedimentar biogênica. Ela é formada pelas deposições seculares dos restos microscópicos das carapaças silicosas que envolvem a célula das algas diatomáceas. São comuns em mares, lagoas e pântanos, vista ao microscópio. A terra diatomácea é uma substância única porque tem uma variedade das utilizações. A terra diatomácea também é conhecida como sílica em pó, dióxido de silício e também como diatomita. Eutrofização. A eutrofização ou eutroficação é um processo normalmente de origem antrópica, provocada pelo homem, ou raramente de ordem natural, tendo como princípio básico a gradativa concentração de matéria orgânica acumulada nos ambientes aquáticos. Entre os fatores impactantes contribuindo com a crescente taxa de poluição nesse ecossistema estão os dejetos domésticos, esgoto, fertilizantes agrícolas e efluentes industriais diretamente despejados ou percolados em direção aos cursos hídricos, rios e lagos, por exemplo. Durante esse processo, a quantidade excessiva de minerais, fosfato e nitrato induz a multiplicação de micro-organismos, as algas, que habitam a superfície da água, formando uma camada densa, impedindo a penetração da luminosidade. Esse fato implica na redução da taxa fotossintética nas camadas inferiores, ocasionando o déficit de oxigênio suficiente para atender a demanda respiratória dos organismos aeróbios, os peixes e mamíferos aquáticos, que, em virtude das condições de baixo suprimento, não conseguem sobreviver, aumentando ainda mais o teor de matéria orgânica no meio. Em consequência, o número de agentes decompositores também se eleva, bactérias anaeróbias facultativas, atuando na degradação da matéria morta, liberando toxinas que agravam ainda mais a situação dos ambientes afetados, comprometendo toda a cadeia alimentar, além de alterar a qualidade da água, também imprópria ao consumo humano.
cuidar, que é pra eu cuidar, que é pra eu amar. Gota cristalina, tem toda a inocência. vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você. Vem, oh meu bem,